Fala aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam tudo ótimo. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse Natal, ou depois desse período natalício que nós tivemos, não é? Que nós podemos ter passado com nossos familiares, que nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, não é? E hoje nós vamos estar aqui no Vini Verde, no nosso canal, a falarmos um pouco mais sobre princípios do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre um capítulo muito interessante de hoje. Hoje nós estamos no capítulo 9, os profetas de Deus. Mas como assim? Profetas? O que são profetas? Mas por que os profetas existem? Eles realmente existiram? Mas qual era realmente o chamado deles e o dever deles? Por que eles são chamados profetas? É tudo isso que nós vamos aprender hoje. Mas uma pergunta simples e clara. Alguns de vocês já devem ter escutado falar de algum profeta, como por exemplo Moisés, Abraão, Salomão, Jeremias, Isaías, Abacuque, e muitos outros por diante, até chegarmos ao maior de todos os profetas, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior de todos os profetas. Ele também foi um filho de Deus e é o nosso guia e salvador eterno. Mas hoje vamos falar um pouco sobre, literalmente, os profetas. Mas os profetas, no primeiro tópico, os profetas são pessoas, são representantes de Deus na terra. Mas como assim representantes de Deus na terra? Deus, nosso Pai Celestial, Ele habita nos céus, como nós sabemos. E por habitar nos céus, Ele nunca abandonaria nós, seus filhos. Não só Ele nos deu o dom do Espírito Santo, mas também deixou homens designados para nos liderar e nos alertar sobre os perigos que estão à nossa volta. Esses são chamados profetas. Tal como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Abacuque, Isaías e assim por diante, o Senhor sempre chamou profetas. E os profetas tiveram papéis importantes tanto no seu evangelho quanto na sua restauração da sua igreja. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho complexo, ele não deixa nada faltar. Tudo isto vai estar sobre os profetas. Como por exemplo, quando o Senhor chama um profeta, um homem, não significa que o homem é totalmente perfeito, mas ele tem um certo nível de capacidade e de integridade para ser chamado um profeta. O profeta só é chamado por inspiração de Deus. Ele inspira e designa um homem para ser um profeta por imposição de mãos, assim como era antigamente, ainda é a ocasião hoje em dia. E o profeta deve portar o sacerdócio de Melquisedeque, e ele preside sobre toda a igreja, como fosse o nosso líder, é o nosso líder geral. O profeta ele serve também como um atalaia, como um vigia durante a noite, que vai nos alertar sobre perigos ao qual nós não podemos ver. O profeta ele é um representante de Deus porque ele sempre quer que nós façamos as coisas boas, e não que nós nos desvirtuemos do caminho correto. Tal como Josué, que alertou e fez com que as muralhas de Jericó caíssem, muitos outros profetas também existiram, como por exemplo, muitos incontáveis como Pedro e assim por diante, como Isaías, como Adão e muitos outros. Nós vamos ver também uma parte muito importante, de que Deus chamou os profetas em diversas épocas do mundo. Deus ele sempre tinha circunstâncias especiais para chamar o profeta. Ele chamou Abraão para ser o pai da fé e ser um profeta. Chamou também Noé naquele período do tempo em quando o mundo iria ser destruído devido à sua iniquidade pelas muitas águas. Chamou Moisés para libertar o povo de Israel. Deus sempre chamará um profeta mediante as circunstâncias que o mundo está vivendo e circunstâncias em que o mundo irão viver, para que as pessoas, seus membros fiéis, possam se livrar das catástrofes que irão estar por aí. Como fala lá em Amós capítulo 3:7, Deus nunca revelará nenhuma de suas coisas antes de revelar os seus santos, os profetas. Mas como assim? Deus nunca nos revelará nada sem antes revelar os seus santos, os profetas? Exatamente. Os profetas eles sabem todas as coisas futuras que irão acontecer e todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Se nós estamos aptos para a nossa salvação, nós devemos escutar a voz do profeta. O profeta é um homem especial. Mas quer dizer então que um profeta ele não erra? Eu não estou querendo falar isso. Um profeta ele é excedente de erros exatamente como cada um de nós. Mas a diferença que tem é que o profeta ele tem a necessidade de arrepender-se o mais rápido possível para ter seu espírito de revelação e ter revelação contínua, igualmente a nós. Um profeta é um homem chamado por Deus pela imposição de mãos. O Senhor sempre estabeleceu sua ordem aos profetas. Como por exemplo, temos um profeta vivo hoje em dia. Nós temos um profeta vivo hoje em dia, que se chama Presidente Russell M. Nelson. Em um período tão turbulento do século XXI que nós podemos estar vivendo hoje, com a pandemia do Covid-19, nós temos um profeta vivo.
E esse profeta, algumas conferências atrás, ele nos alertou sobre, ano passado, ele nos alertou sobre que nas próximas conferências, nesse próximo ano, que seria o ano 2020, seria um ano diferente de todos os outros, que nós não iríamos saber. E ele enfatizou bastante coisas, como por exemplo, estudar o Evangelho no lar, em família, porque o Senhor já tinha o preparado para que no ano 2020 iria acontecer algo que mudaria totalmente o nosso modo de vida atual. Iríamos nos abster de irmos à capela, iríamos nos abster de ir a convívios familiares, iríamos ter que dar um tempo em passear sem ir de máscara, e iríamos ter que ter um tempo para ficarmos em casa. Tal como muitos profetas atuais, muitos profetas como Gordon Hinckley, Howard W. Hunter e assim por diante, eles também nos alertaram sobre mantermos um armazenamento de comida em casa. Como por exemplo, não sei por aí, mas aqui em Portugal nós tivemos um confinamento total. Não podíamos sair de casa, tecnicamente para nada. Tínhamos que ficar exatamente em casa. Um profeta, ele é um homem escolhido para nos alertar sobre as coisas que irão acontecer e nos alertar as coisas que o Senhor quer que nós façamos. Ele é um porta-voz direto com o Senhor. Mas Igor, mas por que nós precisamos de um profeta? Nós precisamos de um profeta hoje em dia para que nós saibamos a vontade do Senhor tem sobre nós. Um profeta não é apenas um homem normal. Nós podemos dizer que ele é uma pessoa muito especial por Deus, muito querida de Deus. Podemos também dizer como um cego não pode guiar outro cego a atravessar uma rua, mas como profeta ele vê além daquela média que nós conseguimos ver. Se nós conseguimos apenas ver a 20 metros de distância, um profeta ele consegue ver muito mais metros de distância à frente, porque ele está conectado diretamente com Deus. Tal como Jesus Cristo também foi um profeta e assim por diante, na realidade o dever de um profeta é alertar sobre todas as coisas, alertar o que nós devemos fazer para sermos melhores, alertar sobre os perigos que irão vir e alertar o porquê nós devemos melhorar, porque se nós não fizermos isso, nada irá acontecer. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. O profeta, na realidade, é um porta-voz de Deus. Ele explica e exorta as pessoas a serem melhores. Ele é uma pessoa digna de todo reconhecimento e está apta para fazer todas as coisas. O profeta, ele é um homem que nos vai ajudar. E nós ganhamos bênçãos ao obedecermos o profeta. Como, por exemplo, o profeta Joseph Smith, um dos profetas atuais, ele recebeu a palavra de sabedoria, ao qual tem lá em Doutrinas e Convênios, seção 89, ao qual dizia que não tomar café, não bebidas fortes como café, chá preto, álcool, tabaco, iriam prejudicar a saúde, iriam prejudicar o templo de Deus, como fala em 1 Coríntios, capítulo 3:16, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, vê que Joseph Smith ele já tem recebido essa revelação por Deus há muitos séculos antes. Nós descobrimos que tabaco, café, álcool são prejudiciais à nossa saúde. Exatamente assim, o Senhor também ele nos preparou para que nós soubéssemos vivermos bastantes dias na Terra, para que nós pudéssemos ter a responsabilidade de ajudar outras pessoas à nossa volta. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre que os profetas são atalaias do Senhor a nos anunciar o mal que vem. Como, por exemplo, quando vem uma tempestade, nós sabemos, mas um profeta ele enxerga muito além da tempestade, ele enxerga a esperança de dias melhores que estão por vir. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido realmente o que é um profeta. O profeta ele tem que ser designado por Deus, pela imposição de mãos, tem que portar o sacerdócio de Melquisedeque. Ele recebe revelação contínua para toda a igreja e todas as pessoas do mundo. Se nós queremos ser abençoados por Deus e queremos receber suas bênçãos, devemos obedecer não só a voz de Deus, mas também a voz do nosso sagrado profeta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de se subscrever neste canal, compartilhem o máximo que puderem com todas as pessoas que são membros, não membros, pesquisadores, não pesquisadores, para que elas possam também aprender um pouco, para que elas possam também realmente entender o real significado do que é um profeta, o real significado do que é ter a autoridade de Deus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.